Ela era rica, arrogante e se achava melhor que todo mundo. Ele, um simples mecânico de mãos sujas, mas com uma mente brilhante. Quando o motor parou, ela riu alto. Na frente de todos, apontou o dedo, debochada. Se você consertar esse motor, eu caso com você. Parecia só mais uma piada cruel, só mais um momento de humilhação contra alguém que ela achava menor. Mas ela não imaginava o que aquele mecânico simples era capaz de fazer. Fica comigo até o final, porque quando a verdade veio à tona, ninguém conseguiu desviar o olhar. O sol batia forte sobre o pátio empoeirado da oficina, fazendo o calor subir do chão como um vapor invisível. Era uma daquelas oficinas antigas, com chão manchado de graxa, prateleiras improvisadas e cheiro de óleo impregnado nas paredes. Natália desceu do carro de salto fino, como quem pisava em outro planeta. Tinha 33 anos, blazer de grife, cabelos lisos perfeitamente presos em um coque, óculos escuros de marca. Ao seu lado, o pai, Roberto, apertava a mão de um dos sócios da oficina, um homem simples, de fala pausada e expressão cansada. Essa é minha filha, Natália, engenheira sênior do grupo, disse ele orgulhoso. Prazer, respondeu ela, olhando em volta com desdém. Aqui é o galpão da parceria estratégica, então? Roberto riu, sem notar o tom ácido da filha. O outro homem apenas assentiu, educado. Na lateral, um carro de última geração, um modelo novo, híbrido, cheio de sensores e eletrônica embarcada. Esse aqui é o problema, explicou um dos técnicos. Já tentaram mexer em tudo. Veio direto da fábrica, mas tem um defeito que ninguém consegue identificar. Já chamaram alguém da equipe de São Paulo? Perguntou Natália com uma sobrancelha arqueada. Chamamos, mas ninguém resolveu. Ela suspirou alto, como se aquilo confirmasse tudo o que pensava do interior. Foi então que uma voz tranquila, vinda do fundo do galpão, cortou o ar. Posso tentar. Todos se viraram. Era um homem de uns 35 anos, camisa de algodão suada, mãos sujas de óleo, cabelo curto e bagunçado. Estava limpando uma peça com um pano encardido. O nome bordado no peito dizia: Caio. E você é? Perguntou Natália, cruzando os braços. Mecânico aqui da oficina. Conheço esse modelo. Trabalhei com um protótipo semelhante quando estagiei em Minas. Ela soltou um sorriso enviesado, do tipo que precede o sarcasmo. Um estagiário de Minas, consertando motor híbrido de fábrica? Até parece. Posso tentar, repetiu ele, calmo. Natália olhou para os presentes, depois de novo para ele. O tom era de desprezo, mas com um toque teatral, como se encenasse para uma plateia. Tá bom então. Se você consertar esse motor, eu caso com você. Risos ecoaram pelo galpão. Um dos funcionários até engasgou com a própria saliva. O pai dela tentou conter o constrangimento com um sorriso amarelo. Mas Caio apenas sorriu, não com ironia, nem com raiva. Era o sorriso de quem já ouviu muito e não precisava provar nada. Ele largou o pano de lado, caminhou até a bancada, pegou 2 ferramentas simples, olhou para o motor com calma e disse: Então deixa eu dar uma olhada. O silêncio que se seguiu não foi de aprovação, foi de surpresa. Porque de algum jeito, naquele gesto sereno, havia firmeza. Quem via, entendia. Ele não estava aceitando a piada. Estava respondendo de outro jeito. Natália continuou ali, braços cruzados, mas agora o olhar já não tinha tanta certeza. Pela primeira vez, algo fora do seu controle estava começando a acontecer. E ninguém riu mais. Caio ergueu o capô do carro com precisão. Seus olhos percorreram cada canto do motor como quem lê um livro antigo que conhece de cor, mas sempre encontra algo novo. Natália se manteve por perto, ainda com o ar de superioridade, mas agora em silêncio. Os funcionários e técnicos da oficina se agruparam discretamente ao redor, curiosos. Até Roberto, o pai dela, observava com um misto de ceticismo e curiosidade.
Caio limpou uma das mãos na lateral da calça jeans surrada e com a outra pegou uma chave simples. Não usou tablet, nem scanner eletrônico. Nada de diagnósticos digitais, só ferramentas básicas. E atenção. Com gestos firmes, soltou a tampa de um compartimento interno e olhou por alguns segundos. Filtro de corrente descompensado. Murmurou para si mesmo. Pegou um fio improvisado da bancada, um pedaço de borracha e começou a fazer ajustes manuais. Era um tipo de solução que não vinha nos manuais. Era coisa de quem aprendeu mais na prática do que nos cursos. Enquanto ele trabalhava, os minutos iam passando. 15, 20. Natália, antes entediada, já não cruzava os braços. Agora observava em silêncio, com os olhos fixos nos movimentos dele. Os dedos dele se moviam com delicadeza, como se o motor fosse algo vivo. Não havia pressa, não havia hesitação. Por fim, ele apertou um conector, se afastou, limpou a testa com o braço e disse: "Tenta ligar agora." Um dos técnicos girou a chave na ignição. O motor respondeu de imediato, sem falhas, sem estalos, sem barulhos suspeitos. Suave. Perfeito. Por um segundo, ninguém disse nada. Até o som do motor parecia preencher o silêncio do galpão. Foi Roberto quem quebrou o gelo. Mas como? Caio apenas deu de ombros. Às vezes é só olhar para o lugar certo. O problema nem sempre é onde parece estar. Os olhos de todos se voltaram para ele. Até os mais experientes estavam visivelmente impressionados. Um deles chegou a murmurar: "A gente mexeu aí 3 vezes." Natália estava parada, as palavras travadas na garganta. O sorriso de deboche, de minutos atrás, tinha sumido completamente. Ela tentou manter a pose, mas seus olhos já não conseguiam esconder o espanto, ou o desconforto. Caio, no entanto, não fez alarde, não cobrou, não ironizou. Apenas pegou o pano de volta, limpou as mãos com calma e, enquanto todos ainda estavam tentando entender o que havia acontecido, ele lançou um olhar sereno na direção de Natália e disse com um leve sorriso: "Acho que vou deixar o terno para o dia do casamento, né?" Dessa vez, os risos vieram, mas eram diferentes. Não foi escárnio, foi surpresa, foi admiração. Foi a leveza que quebra a tensão depois de uma verdade revelada. Até Roberto caiu na risada. Natália, corada, deu 2 passos para trás. Sorriu sem graça, como quem tenta sair pela tangente. "Brincadeira, claro", murmurou. Mas ninguém estava mais rindo com ela. Estavam rindo com Caio. Ela se virou, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até o carro sem dizer mais nada. Mas antes de entrar, lançou um último olhar em direção a ele. E naquele olhar não havia mais desprezo. Havia algo novo, confuso talvez, mas real. Do lado de fora, a cidade pequena parecia mais lenta que o normal. As ruas estreitas, as calçadas vazias, as janelas com cortinas rendadas, tudo tinha um ar de silêncio. Mas dentro da cabeça de Natália, nada estava quieto. Fazia 4 dias desde o episódio na oficina. 4 dias desde que riram. Não dela, mas dela mesma. Pela primeira vez, a piada que lançou voltou como espelho. E ela não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Ela tentava seguir com a vida. Reuniões, planilhas, e-mails, mas entre uma aba e outra do computador, os olhos iam parar na mesma coisa. Um vídeo antigo que viralizara meses atrás, de uma senhora simples consertando um rádio antigo com um arame e um prego. Ela revia aquele vídeo e pensava em Caio. A calma, a firmeza, a ausência de arrogância, mesmo com toda a razão do mundo para tê-la. Naquela manhã chuvosa, Natália pegou o carro sozinha, sem motorista, sem o pai, sem destino certo, ou pelo menos foi o que disse a si mesma. Mas quando viu a placa azul da entrada da cidade, sentiu o estômago revirar. Tinha voltado. Parou o carro numa rua lateral e olhou o prédio da oficina de longe.
O portão estava entreaberto. No pátio molhado pela garoa, uma senhora de idade descia com dificuldade de um carro velho, segurando uma sombrinha toda torta. Caio apareceu, sem pressa. Pegou a sombrinha das mãos dela com gentileza e a conduziu até uma área coberta, protegendo-a com o próprio corpo. Depois, pegou as chaves do carro e a convidou a esperar sentada. A senhora obedeceu com gratidão. Natália viu tudo de longe, dentro do carro. Ele não sabia que estava sendo observado, e talvez por isso Natália tenha se sentido ainda menor. Não havia câmeras, não havia plateia, só gentileza. Ela desceu, respirando fundo, e sem saber exatamente o que diria, atravessou o pátio. Caio percebeu sua aproximação quando estava abrindo o capô do carro da senhora. Endireitou o corpo e limpou as mãos na flanela pendurada na cintura. "Veio quebrar outro motor?" disse ele sem sarcasmo. Natália forçou um sorriso contido. "Não, dessa vez não trouxe piada. Só pensei em pedir desculpas." Caio não respondeu de imediato, apenas a olhou. Seus olhos não eram julgadores, só calmos. Calmos demais. "A vida inteira me ensinaram que o estudo era o caminho para ser melhor", ela disse. "Mas ninguém avisou que o estudo podia me tornar alguém pior." Ele apoiou as mãos na lataria molhada do carro e respondeu: "Tem gente que aprende com livros, tem gente que aprende com a vida. O difícil é quando o livro te ensina a desprezar os outros." As palavras entraram como navalha, mas era disso que ela precisava. Não houve voz alta, nem tom acusatório, só verdade. E verdade, às vezes, dói mais que grito. Natália olhou para baixo, respirando fundo. "Eu fui arrogante." Caio assentiu, como quem confirma algo óbvio, sem zombar. Mas foi honesta agora. Ela encarou os olhos dele, pela primeira vez sem a armadura. "Você me fez repensar muita coisa. Nunca alguém tão simples me deu uma lição tão grande. O mundo ensina a olhar para baixo quando vê alguém com graxa na mão", ele disse. "Mas às vezes é de baixo que vem o alicerce de tudo." Natália engoliu em seco. "Por que você não revidou? Podia ter me humilhado. Tinha todos os motivos." Caio sorriu de canto. "Quem precisa humilhar ainda não aprendeu o suficiente." A chuva engrossava lá fora, mas o mundo dentro dela estava ainda mais nublado. Natália olhou em volta. A oficina, o cheiro de óleo, o som da chuva no telhado. E ele ali, calmo, verdadeiro. Ela estendeu a mão. "Posso ajudar?" Ele olhou para ela com surpresa. "Vai sujar a roupa." "Já tô suja por dentro há muito tempo. Não custa começar a limpar por algum lugar." Caio pegou a flanela e colocou nas mãos dela. "Começa secando aqui, ó", disse, apontando uma parte da tampa. Natália sorriu, um sorriso pequeno, humilde, real. Enquanto secava a peça, ele voltou a mexer no motor, e por alguns minutos nenhum dos dois disse nada. Mas naquele silêncio, muita coisa mudou. Era fim de tarde em São Paulo. O céu nublado tingia os prédios de cinza e a cidade parecia mais contida do que o normal. Dentro do centro de convenções, no entanto, o movimento era intenso. Técnicos, engenheiros, empresários, todos circulando de um auditório a outro, entre cafés e corredores com estandes tecnológicos. No salão principal, uma placa chamava a atenção. "Soluções sustentáveis para a mecânica automotiva, apresentação de campo." E ali, entre ternos bem passados e apresentações em PowerPoint, uma figura destoava. Caio. Camisa simples de algodão, calça escura, mãos limpas, mas o mesmo olhar tranquilo de sempre. Ele estava ali a convite do pai de Natália, que após o ocorrido na oficina, decidiu trazê-lo como consultor de campo para mostrar a simplicidade das soluções práticas que nem sempre cabem nos livros. Caio falou com calma.
Mostrou uma adaptação feita com reaproveitamento de peças. Demonstrou a solução com um motor montado sobre uma bancada, que ele mesmo trouxe desmontado e reconstruiu no hotel. A plateia assistia em silêncio. Não era só a ideia que impressionava, era a postura. Enquanto muitos explicavam com jargões e gráficos, Caio falava como quem explica para um vizinho. E isso cativava. No fundo do auditório, Natália observava. Estava sentada em silêncio. Diferente da mulher arrogante do início, os olhos agora estavam atentos, sem orgulho, sem cinismo. Em certo momento, o pai dela se aproximou. "Está gostando?" Ela assentiu com a cabeça, ainda olhando para Caio. "Foi uma boa ideia ter chamado ele, pai." O empresário cruzou os braços e sorriu de leve. "Confesso que achei arriscado, mas esse rapaz tem algo que a maioria aqui dentro perdeu: pés no chão." No palco, Caio terminava sua explicação. "A diferença entre custo e valor é simples", disse. "Tem coisa que a gente paga caro e não serve para nada. E tem coisa que a gente aprende com a vida e carrega para sempre." Aplausos. Natália bateu palmas junto com os outros, mas não se levantou. Só acompanhou com o olhar enquanto ele saía do palco e se afastava discretamente, como quem não está acostumado com holofotes. No final do evento, a maioria dos participantes seguiu para o coquetel oferecido pela organização. Caio, no entanto, preferiu caminhar pela calçada larga ao redor do prédio, observando a cidade. E foi ali que ela o encontrou. "Foge de festa também?" perguntou, se aproximando com um sorriso contido. Ele sorriu ao vê-la. "Não sou muito de canapés." Natália caminhou ao lado dele, as mãos cruzadas atrás do corpo. "Você impressionou lá dentro. Meu pai ficou encantado." "Fico feliz por ele." Caio respondeu com simplicidade. Houve um momento de silêncio confortável entre os dois. A brisa leve da noite soprava e o som distante dos carros preenchia o fundo. "Sabe", começou ela, "ainda estou tentando entender como alguém consegue ser tão bom sem nunca ter pisado numa faculdade." Ele deu de ombros. "Tem gente que aprende na teoria. Eu aprendi desmontando rádio velho com meu avô, depois bicicleta, depois moto, e assim foi indo." "E nunca teve vontade de estudar formalmente?" "Tive, mas a vida não esperou. Tive que trabalhar cedo. E fui aprendendo com o tempo. Até fiz um técnico em Minas, mas não deu para concluir." Ela olhou para ele. Não havia lamento em suas palavras, apenas aceitação. "Você é o tipo de pessoa que derruba certezas, Caio. Ou só o tipo de pessoa que incomoda quem acha que sabe tudo?" Natália riu. Riso leve, verdadeiro. "Olha, eu sei que você não precisa, mas aceita um jantar? Sem motor para consertar, juro." Ele parou de andar, olhou nos olhos dela, sério por um instante, depois sorriu. "Só se você prometer não propor casamento dessa vez." Ela deu uma risada baixa, quase envergonhada. "Prometo." "Então tá. Mas nada de restaurante chique. Gosto de comida que me lembra casa. Tem um lugar ótimo na Muca. Mesa de madeira, comida no fogão a lenha." "Perfeito." Os dois seguiram caminhando lado a lado. Nenhum encosto de mão, nenhum flerte forçado. A conexão entre eles não era baseada em atração rápida. Era algo mais silencioso, mais humano. Ao longe, os letreiros da cidade se acendiam, e com eles, algo novo também se acendia entre os dois. Não havia promessas, mas havia respeito, e quando isso existe, qualquer começo vale a pena. Algumas semanas se passaram. A cidade, como sempre, seguia seu ritmo frenético. Mas em um auditório moderno, de arquitetura industrial, tudo parecia suspenso por um instante. As cadeiras estavam ocupadas por jovens aprendizes, técnicos de oficina, engenheiros recém-formados e alguns veteranos curiosos.
No palco, uma mulher elegante ajeitava o microfone. Natália. Vestia-se com sobriedade, os cabelos presos em coque baixo, e a postura já não era a mesma de antes, ainda firme, mas agora havia algo mais: humildade. Boa noite a todos, começou ela. É uma honra abrir esse seminário técnico, mas antes das apresentações convencionais, quero convidar um palestrante que talvez não tenha diplomas na parede, mas tem conhecimento nas mãos e no coração. Ela fez uma pausa breve. Esse é Caio, um dos mecânicos mais inteligentes que já conheci. E mais do que isso, ele me ensinou que a humildade às vezes sabe mais do que qualquer diploma. Um murmúrio atravessou a plateia. Alguns sorrisos, alguns olhares de surpresa. Caio subiu no palco com calma. Aplausos discretos o acompanharam. Camisa de linho clara, calça jeans escura, simples como sempre. Mas algo nele brilhava, a confiança de quem não precisava provar mais nada para ninguém. Ele se aproximou do microfone. Boa noite, pessoal, disse, com aquele jeito tranquilo que já virara sua marca. Não tenho muita coisa escrita, não sou de PowerPoint, mas tenho umas histórias de graxa para contar. Risos na plateia. Ele começou a falar sobre o motor que consertou naquela oficina do interior, mas sem citar nomes. Falou da importância de ouvir o som do motor como se ouve alguém que sofre, de observar com calma, de entender que, às vezes, o problema não é a peça, é o jeito como ela foi montada. A linguagem era simples, mas cada palavra encontrava eco. Ao final, ele sorriu e concluiu. Tem gente que acha que saber é só teoria. Eu aprendi tudo na prática. E se tem uma coisa que a prática me ensinou, é que quem fala demais, às vezes não escuta o que o motor está dizendo. Aplausos. Natália voltou ao palco para agradecê-lo. Os dois trocaram um olhar firme e sereno. Não havia clima de flerte, nem exageros. Havia respeito. Havia um tipo raro de admiração, aquele que nasce depois de um tombo. Após a palestra, já do lado de fora, o sol da tarde aquecia a calçada. Natália caminhava ao lado de Caio, cada um com um copo de café na mão, comprado num quiosque simples da rua. Você foi ótimo lá dentro, disse ela. Sabia exatamente o que dizer. Eu só falei o que vivo. Fica mais fácil assim. E ainda tem gente que te subestima. Sempre vai ter. Mas agora isso não me incomoda mais. Ela parou por um instante, olhando para ele. Lembra quando eu ri de você? Ele olhou também, sem mágoa. Lembro. E agora eu rio. De mim mesma. Caio sorriu de lado. É bom sinal. Quem ri de si mesmo já começou a mudar. Natália respirou fundo. Você não me ensinou só sobre mecânica, Caio. Me ensinou sobre orgulho, sobre respeito e que nem todo talento usa gravata. Ele terminou o café e jogou o copo no lixo. E você me ensinou que até quem chega com salto alto pode sair descalça de vaidade. Ela riu. Essa foi boa. É que eu aprendi a não guardar mágoa, mas gosto de devolver o que recebo, só que transformado em aprendizado. Os dois continuaram andando devagar, lado a lado. No cruzamento da avenida, Caio olhou para o relógio. Preciso voltar. Tenho um cliente esperando com a caminhonete parada desde ontem. Quer uma carona? Gosto de ir com minha moto. Sinto que as coisas fazem mais sentido quando o vento bate no rosto. Poético. Prático. Eles pararam em frente à moto dele, estacionada ali perto. Antes de subir, ele olhou para ela. Se um dia você quiser, posso te ensinar a trocar o óleo. É uma boa forma de esvaziar a cabeça. Eu aceito, mas só se você prometer não me pedir em casamento. Promessa feita. Ela estendeu a mão brincando. Ele apertou com firmeza. Até mais, engenheira. Até mais, mecânico. Caio colocou o capacete, ligou a moto e partiu. Natália ficou ali, parada por um momento. O vento bagunçou alguns fios soltos do cabelo e ela os ajeitou com leveza.
Algo havia mudado. E não era só entre os dois. Era dentro dela. No final daquela mesma semana, Caio estava de volta à oficina, ajustando uma peça antiga de um motor V8 desmontado. Ao lado dele, Natália segurava a lanterna, iluminando o interior da carcaça. Não falavam muito, mas os gestos diziam tudo. Ela se abaixou, observou atentamente. Essa peça aqui é do filtro de ar? Quase. Mas você está perto. Quer tentar de novo? Ela sorriu. Só se prometer não rir. Rir não, mas admirar. Sempre. Os dois se olharam. Silêncio. Não era amor de cinema. Era o começo de um novo respeito. E talvez, só talvez, de algo maior. Natália cresceu cercada de títulos, elogios e certezas. Aprendeu cedo a dominar fórmulas, cálculos e comandos. Mas não aprendeu, até então, a reconhecer o silêncio de quem ensina com o próprio exemplo. Durante muito tempo, confundiu sabedoria com status. Acreditava que talento era aquilo que vinha com um diploma na parede. E que pessoas simples tinham apenas funções, não voz. Mas Caio, com mãos sujas e olhar limpo, desmontou mais do que um motor quebrado. Desmontou o orgulho dela, peça por peça, sem gritar, sem ofender, sem se impor. Apenas sendo quem era, inteiro, digno e sábio, à sua maneira. Na simplicidade dele, Natália enxergou o que a vida, com toda a sua arrogância, ainda não tinha conseguido lhe mostrar. Que a verdadeira grandeza nunca faz alarde. Que humildade não é submissão, é força quieta. E que o conhecimento mais valioso é aquele que transforma, não o que humilha. Eles não terminaram com um beijo, nem com um final de cinema. Terminaram com respeito, com um novo começo de olhar, com a certeza de que algumas pessoas cruzam nosso caminho não para nos impressionar, mas para nos ensinar, com delicadeza, a ser melhores. Porque no fim Natália entendeu. Quem usa o conhecimento para humilhar, um dia é calado pela sabedoria de quem aprendeu na dor. Porque talento de verdade nunca precisou gritar. E você, já conheceu alguém que te ensinou uma grande lição, sem usar palavras duras, sem humilhar, apenas com atitude e humildade? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para dizer também de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreve no canal para continuar recebendo histórias como essa, que fazem a gente parar, pensar e, quem sabe, enxergar o mundo com um pouco mais de respeito. Até a próxima.